A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Olá, irmãos e irmãs que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da mentora Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Pereira Franco. Eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e hoje, dando prosseguimento ao nosso estudo, nós ainda estamos no capítulo 1 do livro, que fala sobre o cérebro e o espírito. E hoje nós vamos começar a estudar o item O Inconsciente, que é um estudo muito interessante, porque ele vai resolver tantas questões que nós vivemos e que muitas vezes não sabemos entender o porquê. Dá um exemplo, quando eu encontro uma pessoa na rua que eu nunca vi e penso assim, eu conheço essa pessoa. Ou então, quando eu vivo uma circunstância, um momento qualquer, eu juro que já vivi alguma coisa parecida com aquilo. Então, são arquivos do inconsciente. São memórias guardadas, que estão nas profundidades da alma, ou talvez não tanto profundo assim. Então, este estudo do inconsciente vai nos situar nessa questão das minhas lembranças, dos meus projetos, das minhas solturas, dos meus potenciais. É isso que nós vamos estudar. Não sei se o prezado amigo ou amiga já perceberam, mas esse livro, Triunfo Pessoal, ele dá uma vista, ele passa como se fosse um facho de luz no nosso interior, para que possamos nos entender melhor. Então vamos lá. A Joana de Ângeles começa o texto ou item sobre o inconsciente dizendo assim: as impressões armazenadas em camadas abaixo da consciência constituem a área que Freud denominou como inconsciente, enquanto que Jung passou a nomeá-lo como inconsciente individual, com a finalidade de diferenciá-lo daquele que chamaria de coletivo. Esse inconsciente individual registra e armazena as informações que foram registradas ou não pela consciência, qual sucede quando alguém está realizando uma atividade e simultaneamente outros fenômenos ocorrem à sua volta sem que sejam percebidos pela consciência. Apesar disso, as sensações são registradas pelo corpo e também são arquivadas, nem sempre facultando a recordação de fragmentos ou parcelas dos acontecimentos, senão da sua totalidade. Muito bem, vamos entender. Veja bem, nós estamos às vezes numa atividade qualquer, mas à nossa volta estão ocorrendo muitas outras informações que a consciência não percebe. Então, digamos, eu estou andando na rua, buscando realizar alguma atividade, buscando o meu alvo naquele caminhar, mas ao meu lado tem uma criança que chora, tem um vendedor que anuncia o seu produto, tem um letreiro, enfim, várias e várias informações que a consciência não registra, mas fica guardado lá dentro, no inconsciente. Então isso é importante porque depois nós vamos estudar mais na frente, vai ser um recurso imenso para o espírito, na montagem de imagens e até de comunicações mediúnicas, como nós vamos ver lá no futuro. Então, nós temos a consciência, que é o nível de observação, que é o nível que nós todos temos de olhar, ver, perceber, entender, e temos os níveis inconscientes, ou seja, aquilo que ocorre ao nosso derredor que nós não temos plena consciência. Então agora nós vamos saber o que é esse inconsciente, como é que ele se forma, o que se contém nele, como é que nós devemos utilizá-lo ou não, enfim.
É isso que este estudo está se propondo. Então vamos continuar aqui. Face à ocorrência, o cérebro é capaz de assinalar todas as ocorrências sem cessar, sendo que algumas áreas captam melhor os estímulos de natureza visual, olfativa, auditiva, com preferência por aqueles de natureza visual, que teriam maior preponderância. Essa capacidade não anula as demais funções ou captações para arquivos cerebrais da psique. Daqui nós vamos pensar o seguinte: o que é o cérebro? Então, o cérebro é uma máquina extraordinária, assim, está em estudos, nós até já comentamos sobre isso, de que nós sabemos que o cérebro é uma gota no oceano, mas sabemos que ele tem áreas definidas. Então, quando eu vejo uma coisa, aquela visão ela vai para uma área do cérebro. Quando eu sinto um aroma, um cheiro qualquer, vai para outra área, o auditivo, né? Então, enfim, tudo aquilo que nós percebemos tem seu direcionamento no cérebro, que vai decodificando aquilo e vai guardando aquelas informações. Eu gostaria de colocar aqui agora alguns fatos surpreendentes sobre o cérebro, já que nós estamos falando sobre o cérebro. Então vamos lá. O cérebro ele é pelo menos 1000 vezes mais rápido que o supercomputador mais rápido do mundo. Eu sempre lembro de Jesus quando ele diz assim: não chame o seu irmão ou sua irmã de raca, porque raca é uma expressão de desprestígio, é uma expressão pejorativa, e todas as pessoas, todos os seres humanos têm esse cérebro, que é pelo menos 1000 vezes mais rápido que o supercomputador mais rápido do mundo. É claro que o supercomputador mais rápido do mundo, para ele ser operado na sua totalidade, tem que ser pessoas que conheçam aquilo. Às vezes, por exemplo, se eu for operar um computador desse, eu vou operar com o mínimo de possibilidades. Assim também somos nós. Tem pessoas que já acessam grandes possibilidades, outros ainda não conseguem, mas todos estamos a caminho. Então, quando eu chamo o meu irmão, a minha irmã de raca, eu quero dizer o seguinte: eu sou tão raca quanto ele, porque um espírito superior pode me chamar de raca também, ou seja, de imbecil, de ignorante, de idiota, de não conhecedor das coisas. Então, nós estamos num processo muito inicial da evolução. Precisamos tomar esses cuidados. Uma outra informação sobre o cérebro que é interessante, que ele contém tantos neurônios quanto são as estrelas na Via Láctea, em torno de 100 bilhões de estrelas. Ou seja, neurônios são as células nervosas que compõem o sistema nervoso central e periférico. Então, nós temos tantas células assim quanto é o número de estrelas que compõem a nossa galáxia, que nós chamamos de Via Láctea. Então, são em torno de 100 bilhões de neurônios. Hoje a ciência coloca um pouco menos, 75 bilhões, enfim, mas não importa, é um número muito alto, né? O córtex cerebral tem 60 trilhões de sinapses. O córtex cerebral é essa parte cinzenta do cérebro, né? Então, ali as comunicações são feitas através de encontros dos neurônios. Então, eles se comunicam e formam sinapses, ou seja, rede de comunicação. É como se um fio ligasse ao outro. É um estudo bem interessante de sinapses, não vamos fazer aqui porque não faz parte do nosso estudo sobre o triunfo pessoal. Mas, se você quiser aprofundar um pouquinho, pesquisa aí sinapses, que você vai ficar encantado com este processo extraordinário que o cérebro faz para comunicar-se. Um pedaço de cérebro do tamanho de um grão de areia contém 100 mil neurônios e 1 bilhão de sinapses, ou seja, um grãozinho de areia do nosso cérebro contém 100 mil células nervosas e podem fazer 1 bilhão de sinapses, sendo que no total nós fazemos 60 trilhões de sinapses. Então veja que são números muito elevados, muito complexos, porque nós temos que começar a entender assim, sabe, pesados amigos? Se nós vivemos uma vida muito superficial, muito assim do dia a dia, nós não vamos entender o potencial que somos.
É isso que nós estamos tentando colocar aqui. O cérebro está sempre ligado, ele nunca desliga, ou sequer descansa durante a nossa vida inteira. Então, desde o instante da concepção, dos primeiros momentos de formação, dos primeiros raios do sistema nervoso, o cérebro está funcionando até aquele instante final, quando o espírito deixa o corpo definitivamente, que nós chamamos de morte. Então, ali é que o cérebro vai parar de funcionar. O cérebro se reestrutura continuamente durante a vida. Nós somos criaturas muito amadas por Deus, muito. E nós não sabemos disso, né, prezados amigos? Nós às vezes xingamos, reclamamos, damos de ombros quando determinadas situações às vezes não nos agradam. Mas olha o que nós somos. Olha o que essas pessoas que estudam, os cientistas estão nos trazendo. Então, a Joana vai dizer o seguinte, olha, de outra maneira, as personificações dúplices, múltiplas ou parasitárias pertenceriam ao inconsciente coletivo, na qual estariam todas as informações ancestrais do conhecimento, mesmo que arquivados de forma não consciente. Vamos entender isso. O Freud disse que havia o inconsciente, ou seja, alguma camada abaixo da consciência, aquilo que nós não temos acesso tão diretamente, mas que surge, de repente surge. Eu olho para alguém e falo assim, nossa, eu conheço essa pessoa. Ou eu olho para a pessoa e falo assim, nossa, eu detesto essa pessoa, sendo que aquela pessoa nunca fez mal para mim. Então pode estar vindo do inconsciente, de arquivos de experiências anteriores. Então o que acontece? Quando o Freud fala do inconsciente, o Jung chega e dá uma outra conotação e fala assim, mas existem duas partes do inconsciente. Você tem o inconsciente mais próximo da consciência, que a consciência acessa o tempo todo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma conta de matemática e muito tempo que eu não estudo matemática, mas eu vou pensando, vou buscando na memória, eu estou buscando no meu inconsciente alguma informação para me ajudar. Então, o inconsciente pessoal está muito próximo ali da consciência. Agora, já o inconsciente coletivo está mais profundo, são camadas mais profundas do inconsciente que a Joana coloca aqui, olha, que são personificações dúplices, múltiplas ou parasitárias, que pertencem ao inconsciente coletivo, no qual estariam todas as informações ancestrais do conhecimento, mesmo que arquivadas de forma não consciente. Então veja que nós estamos vindo de várias encarnações, de muitas possibilidades, muitos conhecimentos, muitas vivências, experiências, e elas estão todas arquivadas em nós. Então, naquele momento em que eu ia aos totens fazer os meus rituais, está lá arquivado. Hoje, a doutrina espírita nos ensina a não mais fazermos isso, a não fazermos mais essas celebrações ritualísticas, mas o arquivo está lá. Então, se eu não tomar conta, daqui a pouquinho eu estou fazendo celebração, daqui a pouquinho eu estou fazendo demonstrações ritualísticas também. Por exemplo, eu vou fazer uma prece, eu me ajoelho, ponho as mãos postas, isso é um ritual. Então eu estou trazendo isso de onde? Lá do meu inconsciente. Então a doutrina espírita, por já estar mais avançada nesse conhecimento, ela já me diz, não há necessidade disso. Você entra no silêncio do seu quarto, como diz Jesus, e converse com seu pai, ele vai te ouvir, ele está dentro de você. Então é isso que nós estamos buscando, entender que o inconsciente pode nos oferecer o que nós quisermos. Mas como nós estamos vindo de passados ainda muito distanciados dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, então nós estamos muitas vezes repetindo atos que já estão arquivados, que deveriam ficar arquivados. Deveríamos passar para outras propostas, para outros níveis de entendimento da vida. Então é isso que a Joana está dizendo, né? Então, esse inconsciente coletivo se encarregaria de guardar todos os dados que podem ser acessados a qualquer momento por quaisquer pessoas, superando as dimensões de tempo e de espaço acumulados desde os primórdios do conhecimento do ser no seu processo evolutivo, abrangendo a fase primária e prosseguindo até o momento cultural que se vive. Vejam bem, o cérebro não tem tempo, ele é atemporal, assim como a memória, assim como o inconsciente. Então eu posso acessar hoje, em 2017, um fato que eu vivi há 10 mil anos atrás, como se fosse um fato atual.
porque ele é atemporal. Assim como também a história do planeta é atemporal. Quando eu chego num determinado local do planeta, não aqui no plano físico, num determinado local, eu posso ver a Terra com toda a sua história de 10, 15, 20, 30 mil anos atrás, como se fosse vivida agora. Então essa é uma grande propriedade que nós temos. Nós temos acesso às coisas vividas como se fossem recursos que nós utilizamos na atualidade. Percebem como que esse estudo é interessante? Hoje eu vou ficar por aqui, porque nosso tempo esgotou, mas vamos continuar. No nosso próximo encontro nós daremos sequência ao estudo do inconsciente. Fiquem na paz de Jesus. E se tiver alguma dúvida ou quiser fazer o seu comentário, será sempre bem-vindo. Muita paz para todos vocês.